Olha para a questão 93. Nossa, me parece que a questão 93 é uma questão de óptica geométrica. Vamos lá. Na área de comunicações, a demanda por grande volume de dados exige uma transmissão em alta frequência. Uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra óptica, que faz o uso da luz como portadora de sinais. A fibra óptica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro, com índices de refração diferentes. Considere que a camada externa da fibra apresente índice de refração N2 e a camada interna índice de refração N1, como ilustrado na figura. Então veja, nós temos aqui uma estruturazinha de fibra óptica que é formada por duas camadas de vidro. Essa camada que está colocada aqui numa coloração branca, uma coloração clara, e essa camada superior que está colocada numa coloração mais escura. A camada branca, essa camada mais clara, de acordo com a questão, é a camada interna. É a camada que tem um índice de refração N1. Esse é o índice de refração do vidro que forma a camada interna. Agora, a camada mais escura é uma camada externa. É a camada externa da fibra, que tem índice de refração N2, como o próprio exercício descreveu pra gente aqui nessa situação. Ele coloca aqui até a manifestação de um raio. Você tem ali, ó, a luz incidente, ou seja, um raio de luz que está vindo aqui nessa direção. Perceba que esse raio de luz que ele desenhou pra gente está se propagando na camada interna em direção à camada externa. Pelo sentido dele, a gente consegue observar isso tranquilamente. Dando continuidade à leitura. O objetivo dessa diferença é obter a condição de reflexão interna total do sinal óptico que se encontre na camada interna, de forma que ele se propague por toda a extensão da fibra. Então, por que você tem essa dupla camada de vidro? Por que uma camada tem um índice de refração e a outra camada tem outro índice de refração? Porque você quer que aconteça uma reflexão interna total do sinal óptico. Você quer que esse sinal óptico, que é representado pela luz, que é a maneira como eles encontraram para fazer com que a fibra óptica funcionasse, sofra reflexão interna total. E aí, para isso, obviamente, você precisa ter dois meios com índices de refração distintos numa espécie de relação de índice que daqui a pouco eu vou te mostrar. A tecnologia envolvida na confecção das fibras ópticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação entre N1 e N2 sejam, respectivamente. Vamos nessa. Essa questão é uma questão que, na época que ela caiu no Enem, ela deu muita polêmica, porque ela foi mal formulada. E eu vou explicar para vocês por que ela foi mal formulada. Mas vamos lá, só para você entender. O que tem que acontecer nesse processo para que a fibra óptica possa ser propagada? Que é o que ele está perguntando. Ele quer que haja um determinado ângulo de refração e haja uma determinada relação entre N1 e N2 para que a fibra óptica possa funcionar. Observe, quando você tem uma luz propagando-se num meio e essa luz tenta sair desse meio, tenta propagar-se em direção a outro meio, é natural que aconteça, em alguns casos, uma refração. Então, por exemplo, se isso aqui não fosse uma fibra óptica, o que poderia acontecer? Olha, a luz está inicialmente nesse meio 1, nesse meio branquinho aqui. Quando ela bate aqui na divisória desses dois meios, nessa divisão entre o meio preto e o meio branco, pode ser que ela sofra uma refração. E aí, ela vai começar a se propagar nesse outro meio. Ela estava se propagando no meio branco, bateu na divisória, conseguiu passar para o outro meio, acontece refração. Refração é isso. É a mudança do meio de propagação da sua onda. Sempre que a sua onda muda o meio de propagação, estava se propagando no meio A, agora está se propagando no meio B, é porque acontece um fenômeno de refração. E aí você pode até anotar. Em toda refração, você vai ter, normalmente, a mudança na velocidade da sua onda e a mudança no comprimento da sua onda. Mas a frequência da onda não se altera. A velocidade se altera, o comprimento de onda se altera, mas a frequência não se altera. Contudo, quando você pensa em fibra óptica, você não quer que aconteça a refração. Você quer que essa luz que está se propagando aqui nesse meio 1 continue se propagando no meio 1. Então você quer que aconteça o seguinte, você quer que ela bata aqui na superfície entre esses dois meios e sofra uma reflexão. E aí ela vai bater nessa região de limite, vai sofrer outra reflexão. E aí ela vai ficar se propagando assim, ó, realizando sucessivas reflexões totais. Por que isso aqui é chamado de reflexão total? Porque a onda não está sofrendo refração, ela não está fugindo ali de dentro daquele espaço. Numa condição normal, como eu mostrei para você, era esperado que a onda sofresse refração e fosse para fora. Só que isso geraria uma perda de sinal, porque essa luz aqui em questão é a luz que envolve o sinal da fibra óptica. Então essa luz não pode ser perdida, ela não pode ser jogada para fora. E uma forma dela não ser jogada para fora é sofrendo várias reflexões totais, ou seja, acontece reflexão, mas não acontece refração. Ela não consegue passar para o outro meio.
E aí a condição de fibra óptica é obedecida. Mas, utilizando agora conhecimento de fibra óptica, o que tem que acontecer para que esse processo se consolide dessa maneira? O que tem que acontecer na prática para que a reflexão interna total aconteça? Basicamente, a gente vai ter que trabalhar com a ação do ângulo de incidência e do ângulo de refração na óptica geométrica. Para isso, usando conhecimento de óptica geométrica, a regra é: sempre que uma onda bate ou incide na divisória entre dois meios distintos, você precisa traçar ali naquela região uma reta normal. Essa reta normal, que eu vou marcar aqui para você, ela é basicamente uma reta imaginária que você cria e que é perpendicular a esses dois meios, ou perpendicular à divisória entre esses dois meios. A minha reta normal nesse caso vai ser essa reta vermelha aqui. Ela é uma reta que faz um ângulo de 90 graus com cada um desses meios. 90 graus com o meio de cima, faz também 90 graus com o meio de baixo. Perfeito? E aí, veja bem, quando isso acontece, o que é natural que aconteça também? É natural que a nossa onda sofra refração. Agora eu desenhei aqui um raio de luz roxo indicando o raio refratado. Então o raio preto é o raio incidente, é o raio que está batendo na divisória. O raio roxo é o raio refratado, é o raio que, em tese, sofreu refração. Fazendo isso, olha que interessante, existe bem aqui um ângulo entre o raio incidente e a normal, que é o ângulo de incidência. Vou chamar de θi, ângulo de incidência. E existe também, entre o raio refratado e a normal, um ângulo que a gente chama de ângulo de refração, beleza? Então, pensou em mecanismo de refração, a ideia geral é essa. O raio bate na divisória entre dois meios, sofre refração. Quando esse raio de luz sofre refração, você tem essa manifestação característica. Existe a reta normal, que é aquela reta perpendicular à divisória dos dois meios, né? Ela é como se fosse uma reta vertical. Se a divisória entre os dois meios é horizontal, a normal vai ser vertical, né? Se a divisória entre os dois meios fosse vertical, a normal seria horizontal. Ela é sempre perpendicular à divisória entre os dois meios de separação. E aí nós temos, com isso, o ângulo de incidência do raio incidente em relação à normal e o ângulo de refração do raio refratado, que sofreu refração, em relação à normal. Para isso, podemos aplicar, então, uma equação bem conhecida na óptica geométrica, que é a equação de Snell-Descartes. Ela diz o seguinte, N1 vezes seno θi é igual a N2 vezes seno θr. O que diz essa equação? N1 seno i igual a N2 seno r. Ela basicamente fala sobre a relação entre os índices de refração de cada meio e os respectivos ângulos de incidência e refração. Então imagina o seguinte, assim como está bonitinho aqui no nosso desenho, a minha luz ela está saindo de um meio 1 e está indo para um meio 2. Essa é a mudança, do meio 1 para o meio 2. O meio 1 tem um índice de refração N1, o meio 2 tem um índice de refração N2. No meio 1 existe o nosso ângulo de incidência. No meio 2 existe o nosso ângulo de refração. E aí você consegue montar essa estrutura de equação clássica. Veja bem, eu quero que o meu raio de luz sofra refração, eu quero que isso aqui aconteça, não quero que isso aqui aconteça. Eu quero que esse raio de luz continue aqui dentro. Ele não pode ir lá para fora. Então o que eu posso fazer para evitar que esse raio de luz vá para fora do meio 1? Para evitar que ele acabe, entre aspas, fugindo e eu perca sinal de fibra óptica. Esse raio de luz refratado, ele tem que ter o maior ângulo de refração. Você concorda comigo? Imagina, se eu aumento por acaso esse ângulo de refração aqui, né? Imagina, ele está numa determinada inclinação, eu aumento ele. Eu faço com que esse ângulo de refração seja um pouco maior. A tendência é que o raio de luz comece a ficar mais horizontalizado. A tendência é que esse raio de luz comece a querer entrar para dentro do nosso meio 1. E aí eu vou fazer a seguinte descrição. Olha aqui. Eu vou desenhar a seguinte estrutura. E se o meu raio de luz fizer isso daqui, desenhando ele de roxo, tá? E se o meu raio de luz fizer isso daqui? Agora, o ângulo incidente permanece o mesmo. O meu raio incidente está bem aqui e o meu raio refratado está bem aqui. Ele sofreu uma espécie de refração e passou a se deslocar na horizontal. Onde que está o ângulo de refração? Aqui, Esse é o ângulo de refração. É o ângulo entre o raio refratado e a nossa reta normal. Só que esse ângulo de refração aqui nesse caso vale quanto? Esse ângulo aqui vale 90 graus. Esse ângulo aqui vale 90 graus. 90 graus. Esse é o ângulo de refração nesse caso. E detalhe, isso daqui tem um nome. Isso daqui é o que a gente chama de situação limite. Toda vez que um raio de luz está passando de um meio 1 para um meio 2 e o ângulo de refração é de 90 graus, essa situação caracteriza aquilo que a gente chama de situação limite. Por que situação limite, Vini? Porque, veja, se eu aumentar o meu ângulo de refração um pouquinho,
só um pouquinho, esse raio refratado ele não vai mais ficar na horizontal. Imagina, no lugar de ser 90 graus aqui, eu coloco agora um ângulo de refração de 92 graus. Como que vai estar o meu raio refratado? Ele vai estar assim, ó. Poxa, agora o ângulo é maior do que 90. Agora ele é 92 graus. Ele vai aumentar um pouquinho mais aqui. E aí o raio refratado, ó, vai voltar para dentro do meio 1. Então a situação limite é a situação exata na qual o nosso raio refratado forma, com a normal, um ângulo de 90 graus. Você pode até anotar dessa maneira no seu caderno. Situação limite de refração é quando o raio de luz refratado faz um ângulo de 90 graus com a normal. Quando o ângulo de refração é igual a 90 graus. Ponto final. Qualquer aumento que eu dê no ângulo de refração daqui em diante vai fazer com que esse raio que eu representei em roxo, que é o nosso raio refratado, volte para dentro da camada 1. E aí, ó, ele vai ficar sempre assim, ó. Tchu, 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 e assim por diante. Perfeito? Então essa é a ideia por trás dessa nossa análise da reflexão interna total. Portanto, pensa comigo, o ângulo de refração tem que ser pelo menos igual a 90 graus. Porque se ele for menor que 90 graus, você já viu, o raio de luz vai fugir, vai sofrer refração e vai embora. Você vai perder sinal de fibra óptica. Tranquilo. Agora, olhando para a situação aqui da nossa equação da lei de Snell-Descartes, o que você tem que imaginar? Pensa comigo. Se por acaso eu quisesse que esse raio, então, sofresse reflexão interna total. Vou colocar um raio agora em azul, tá bom? O raio em azul é só para diferenciar do raio roxo, beleza? Continua sendo um raio de luz que sofreu refração. Aí vamos colocar aqui um ângulo de, sei lá, vou colocar um ângulo de 120 graus, tá bom? Um ângulo aqui de 120 graus. Então, 120 graus é esse raio de luz aqui que está sofrendo, é o ângulo de refração por o raio de luz azul que está sofrendo a reflexão interna total. Raio incidente, reflexão interna total. Raio que era para ser refratado, mas sofreu reflexão total, né? Por quê? O ângulo de refração foi igual a 120 graus. E aí, veja bem, eu vou analisar isso aqui dentro da nossa equação. Perceba, sempre que a gente pega, por exemplo, um seno de um ângulo de refração maior do que 90 graus, ou ligeiramente maior que 90 graus, a tendência é que o valor desse seno seja muito elevada. E até para você entender isso, a gente tem que lembrar lá do círculo trigonométrico. Cara, que questão absurda, né? Ela envolve muito conhecimento, mas tá bom. Lembrando lá do círculo trigonométrico, tá bom? O que acontece lá no círculo trigonométrico? A gente percebe o seguinte, o seno de 90 graus é igual a 1, tá bom? O seno de 90 graus é igual a 1. E aí, olha que legal. Você tem aqui alguns outros ângulos. O ângulo de 120 graus. Temos aqui o ângulo de 135 graus. Aqui, o ângulo de 150 graus. O ângulo de 60 graus. De 45 graus e 30 graus, tá? Veja bem, o seno, por exemplo, de 120 graus é maior que o seno de 30 graus. E isso aqui é da onde, Vini? Isso aqui é do conhecimento da trigonometria, lá da matemática. Não dá pra gente explicar tudo do zero de trigonometria aqui, então eu já vou fazendo essa informação mais objetiva para ti. O seno, por exemplo, de 135 graus, né, ele é maior que o seno de 30 graus. Né? O seno de, vamos colocar, 110 graus é maior que o seno de 45 graus. Por que eu tô te dando essas informações aqui? Para você entender uma coisa. Para que aconteça a reflexão interna total que a gente está descrevendo ali, é esperado que o seno desse ângulo de refração, o seno do nosso ângulo de refração, seja maior que o seno do nosso ângulo de incidência. Você consegue observar até pela imagem. Poxa, o ângulo de incidência aqui, ele vai ser um valor entre 0 e 60 graus, 0 e 45 graus, né? Você consegue perceber que ele não é um ângulo tão grande assim. Ele não chega a ser um ângulo de 90 graus, né? Ele não faz um ângulo de 90 graus, mas ele também não é um ângulo tão pequenininho, não é um ângulo de 10 graus. É um ângulo ali entre 0 e 45 graus, 0 e 30 graus. Por outro lado, o nosso ângulo de refração, veja, pode ser 90 graus, pode ser 120 graus, pode ser 110 graus. O ângulo de refração vai ser um valor maior que o ângulo de incidência. E isso, por consequência, nos leva a um seno para esse ângulo de refração que é maior que o seno para esse ângulo de incidência. Pegou a ideia? Agora veja bem, na nossa equação, eu sei que o seno desse ângulo aqui, ó, de refração, né, θr, que é o ângulo de refração, é maior que quem? É maior que o seno do nosso ângulo de incidência. Que o seno do nosso ângulo de incidência. De maneira geral, é isso aqui que vai acontecer. Mas, isso daqui é uma igualdade. E é uma igualdade entre o quê? Uma igualdade entre multiplicações. A multiplicação disso por isso tem que ser igual ao quê? A multiplicação disso por isso. Mas aí perceba, esse valorzinho aqui
da multiplicação da direita é maior que esse valorzinho aqui da multiplicação da esquerda. Então, para compensar, o que tem que acontecer? Para compensar, o índice de refração N2 tem que ser menor que o índice de refração N1. É uma consequência. Ah, Vini, mas e se não fosse? Se não fosse, ia dar problema. Imagine se o índice de refração N2 fosse maior que o índice de refração N1. Imagina que o N2 é maior que o N1. Olha o problema que a gente ia arranjar. Eu tenho aqui, a multiplicação de dois valores maiores sendo igual à multiplicação de dois valores menores. Isso nem faz sentido. Para que duas multiplicações sejam iguais, né, deem o mesmo resultado, é necessário que em uma das multiplicações um valor seja maior e no outro, o outro valor seja menor e vice-versa, né? Seguindo o raciocínio que eu coloquei aqui. Se o seno do ângulo de refração é maior que o seno do ângulo de incidência, por consequência, para que as multiplicações fiquem balanceadas, o índice de refração N2 tem que ser menor que o índice de refração N1. Porque, veja, embora o seno do ângulo de incidência seja um valor pequenininho, o índice de refração N1 é um valor alto. E aí, um valor maior com um valor menor multiplicado faz esse contrabalanceamento para que as multiplicações dêem um resultado final igual. Essa é a ideia por trás da nossa análise. E aí eu já sei de uma coisa. Se a gente fazendo essa análise sobre a reflexão interna total descobriu que o índice de refração N2 tem que ser menor que o índice de refração N1, o que você já sabe? Você sabe que N2 tem que ser menor que N1. Ponto final. Uma das coisas que a questão queria que a gente marcasse, a gente já descobriu, que é a relação entre os índices de refração. N2 tem que ser menor que N1. N2 menor que N1, N2 menor que N1, N2 menor que N1. Então, olha, já excluí a letra B e já excluí a letra D. Porque somente na letra A, na letra C e na letra E, a gente tem N2 menor que N1. Isso aqui é uma análise que eu fiz pegando os dados da questão e usando a lei de Snell-Descartes. Tem gente que gosta de decorar. Tem gente que gosta de decorar o seguinte. Para que aconteça reflexão interna total, a nossa luz tem que sair de um meio de maior índice de refração e tentar passar para um meio de menor índice de refração. Tem gente que gosta de guardar assim. Eu não gosto de decorar dessa maneira, eu gosto de pensar na hora da prova, porque não é uma coisa que dá tanto trabalho assim, você consegue raciocinar com mais segurança. Mas se você quiser anotar, você pode colocar, cara, para ter reflexão interna total, a luz tem que sair do meio que tem o maior índice de refração e tentar passar para o meio de menor índice de refração. E aí pode acontecer, ou não, a reflexão interna total. Beleza? Outra observação importante é que ele pergunta qual que deve ser o ângulo de refração. E aí, olha as opções que a gente tem aqui nessa situação. 45 graus, nulo ou 90 graus. Qual que seria a melhor opção aqui nesse caso? Para ter reflexão interna total, 90 graus. Nulo não pode ser. 45 graus também não. Então tem que ser 90 graus. Esse ângulo de refração precisa ser igual a 90 graus. Porque você viu, né? O que é a situação limite? A situação limite é quando o ângulo de refração é igual a 90 graus. Se o ângulo de refração for menor que 90 graus, o raio vai ser refratado. Ele vai sair para o outro meio. Ele não vai permanecer ali naquele meio 1. Então, para que tenha a reflexão interna total, o ângulo de refração tem que ser pelo menos igual a 90 graus. E essa questão eu falei no início que ela foi mal formulada porque, na verdade, a pergunta não deveria ser qual deve ser o ângulo de refração nesse valor. Mas deve ser, o ângulo de refração deve ser maior do que quanto? Porque, olha, se o ângulo de refração for igual a 90 graus, não é bem uma reflexão interna total que está acontecendo. Se o ângulo for de 90 graus, o raio de luz, ele vai sofrer aqui a reflexão e vai permanecer propagando-se nessa relação de limite entre os dois meios. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que, na verdade, ele bata aqui nessa divisória e volte. Mas para ele voltar, o ângulo tem que ser maior que 90 graus. E não igual a 90 graus, como ele colocou aqui na questão. Por isso que eu lembro que ela foi uma questão bem polêmica, suscitou várias interpretações, tentaram até entrar com recurso para anular a questão. No fim, se eu não me engano, ela não foi anulada, mas ela cabe essa observação aí para você não se atrapalhar no momento da prova. Tranquilo? Uma observação importante. Normalmente, quando a questão fala de fibra óptica, essa é a palavra-chave que tem que vir na sua mente. Você tem que pensar diretamente em reflexão total da luz. Pensou em fibra óptica, você vai pensar em reflexão total da luz. E isso pode cair até numa questão teórica. A questão pode falar para você algumas descrições sobre como funciona a fibra óptica e perguntar para você qual o fenômeno ondulatório envolvido. E aí você pode dizer que o fenômeno ondulatório envolvido é o fenômeno da reflexão total. Esse é um princípio básico muito cobrado pelas provas e acaba sendo útil também. Sabe uma outra situação em que acontece reflexão total, que vale a pena você guardar? É nas miragens. Nas miragens que são formadas
você tem um fenômeno de reflexão total. Sabe quando tu tá andando de carro num dia muito quente e aí você olha lá na frente do asfalto e parece que tem uma poça d'água no chão? É como se tivesse um monte de água no asfalto e aí quando você se aproxima você vê que na verdade não tinha água nenhuma, era só coisa da sua cabeça. Isso é provocado por um fenômeno de reflexão total, por conta do raio de luz que incide, sofre reflexão total e gera aquela imagem invertida. Isso aqui acontece, por exemplo, no mar. Às vezes o marinheiro está lá no mar e aí, num dia um pouco mais quente, você tem esse fenômeno de reflexão total, ele começa a ver coisas, né? Ele começa a enxergar ali miragens à distância por conta desse fenômeno em questão, que envolve esse processo. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.